Graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de quarta-feira hoje, né? Dia de ouvir a palavra de Deus, dia de orar, amém? Hoje eu trouxe uma palavra sobre a vida de uma mulher de fé, de uma mulher corajosa, que está na palavra de Deus. Então vamos lá no livro de Esther, vamos falar desta mulher de fé, desta mulher que foi usada por Deus para um propósito, né? Que estava no coração de Deus. Então, o livro de Esther, capítulo 4, vamos ler do versículo 12 até o 17, só para nós entendermos, né, a história de Esther, para que Deus usou ela naquele tempo, amém? Vamos tocar no louvor, depois nós vamos de oração e palavra. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus, tudo que adquiro pertence a Deus. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim. Fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus, Deus é fiel. Essa é uma verdade, né? Fiel é Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento, por essa oportunidade. Graças te damos, ó Pai, e consagramos esta live ao Senhor para adorar, engrandecer, exaltar o teu santo nome. Tu és poderoso, tu és adorado. Tu és o Deus poderoso, Deus em quem nós confiamos. Pai, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, de tudo aquilo que persegue, de tudo aquilo que oprime, em nome de Jesus Cristo. Que cada vida que aqui está seja edificada pela tua palavra, que é lâmpada que ilumina os nossos passos, luz que ilumina o nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua paz, da tua abundância, da tua prosperidade sobre o teu povo e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados.
Vamos então ao livro de Esther, capítulo 4, versículo 12 em diante. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Nem bebam de rainha, desculpa, lá no versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em seu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos nós conhecemos a história de Esther, né? Eu coloquei Esther como uma mulher de fé, uma mulher forte, corajosa e posicionada, né? Quando nós lemos essa passagem, nós pensamos que Esther, diante daquela situação que o povo de Deus estava passando, o povo de Deus estava passando por um momento de dificuldades, né? Sofrendo ali injustiças, dificuldades, perseguição. E Mardoqueu, quem era Mardoqueu? Mardoqueu era primo, né? E guardião de Esther, né? E ele estava na defesa do povo dele, do povo judeu, na defesa do povo de Deus, protegendo, né, aqueles que eram os oprimidos. Então, na história que nós sabemos, tem Amã, um dos oficiais do rei, que tinha poder, né, que tinha ali o anel do rei na mão para investir contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Se nós formos ver na história de Esther, aqui lá no capítulo 3, fala do plano de Amã para exterminar os judeus. Então esse plano, Mardoqueu descobre este plano, essa conspiração contra o povo judeu, e ele pede a ajuda de Esther, né, para colocar esse plano abaixo, né? Como nós sabemos, Amã era um homem maldoso, arrogante, manipulador, inimigo de Mardoqueu, inimigo do povo de Deus, e ele tramava matar Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se curvava diante dele. Então, no palácio, como ele era o homem braço direito do rei Xerxes, ele se achava no direito de ser maldoso, de ser arrogante. Ele era uma pessoa maldosa e arrogante. E ele queria que todos se curvassem. E Mardoqueu não fazia isso. Então todos tinham, né, se curvavam diante dele e apoiavam ele porque ele tinha poder, né? O rei conferia poder a ele para ele fazer as coisas no lugar do rei. Mas diante desse plano, dessa conspiração contra Mardoqueu, contra o povo judeu, porque Amã odiava Mardoqueu, ele descobriu que Mardoqueu era judeu e ele quis exterminar os judeus. Ele chega diante do rei num dia e diz ao rei: rei, tem um povo diferente, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos na palavra de Deus. Ele fala, né? Lá no capítulo 3, versículo 8 do livro de Esther, Amã chega ao rei e diz: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. É isso que ele diz ao rei. Um povo diferente, né? Um povo que não obedece, que não se curva, e não convém ao rei tolerá-los. Então esse era o planejamento: matar o povo judeu, matar o povo de Deus, matar Mardoqueu. E Mardoqueu pede a ajuda, fica sabendo desse plano de Amã e pede a ajuda de Esther, né?
Então, o que ele diz para Esther? Porque Esther diz assim, mas todo homem ou mulher, isso está na lei, que chega perante o rei, pode morrer. O rei pode não estender o cetro e mandar matar, sem que o rei chame. Então o rei tinha que chamar para chegar, o homem ou a mulher chegar na sua presença. E Esther relata isso para Mardoqueu, né? Que o rei não chamava ela há mais de 30 dias, porque o rei tinha, né? Todos nós sabemos que o rei tinha lá o seu harém, as suas mulheres. Então Esther não era chamada há mais de 30 dias. E ela temeu chegar na presença do rei e acabar morrendo. Então Mardoqueu dá um choque de realidade a Esther. Ei, Esther, eu creio que Deus não te colocou nesse lugar alto, não te colocou como rainha, aí sem um propósito. E eu creio que o propósito é você ajudar o povo que está sendo perseguido, o povo que está sendo, né, perseguido, e tem um plano aí para matar o povo. E Mardoqueu coloca ela na realidade e diz, ó, versículo 12, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, o que Esther respondeu para Mardoqueu? Que ela não poderia chegar senão no rei sem ser chamada, senão ela morreria, né? E ela diz para Mardoqueu recebeu a resposta de Esther e mandou dizer, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei que você será a única entre os judeus que escapará. Então Mardoqueu está dizendo para ela, você não vai escapar. Você não vai escapar. Você vai morrer, você e a sua família. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro, livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão, né? E ele lembra para ela e ele diz, quem sabe não foi por essa razão, para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha, né? Mardoqueu disse para ela, quem sabe Deus não tem um propósito aí. Então, amados, que eu quero colocar hoje essa palavra direcionada para mulheres. Mulheres que eu creio que Deus tem propósito como estas mulheres. Mulheres de fé, mulheres de propósitos. Mulheres que no momento da dificuldade, no momento do sofrimento, no momento da perseguição, no meio do povo de Deus, elas se posicionam. E o que Esther manda dizer para Mardoqueu? Esther se posicionou e disse. Então Esther mandou a resposta para Mardoqueu, versículo 15. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Jejuem, orem e jejuem, coloquem o problema nas mãos de Deus, que eu vou fazer a mesma coisa. Vou orar, vou me jejuar, vou colocar a armadura de Deus, vou pedir o posicionamento, vou pedir que Deus me direcione, que Deus me oriente. Esther coloca no joelho, coloca o problema nas mãos de Deus para agir ali naquela situação. Esther não foge, Esther não se faz de boba, Esther se posiciona. E como uma mulher de fé, uma mulher de propósito, porque Mardoqueu abriu os olhos dela para este momento. Quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. Ei, mulheres, essa palavra é direcionada para você. Quem sabe você está num lugar onde você diz assim, o povo está sendo perseguido, tem injustiça, tem maldade, mas Esther se posicionou e disse, eu não vou ficar calada, eu vou me posicionar, eu vou lutar, eu vou confiar em Deus, e eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus vai lutar por nós, Deus vai lutar pelo povo. Porque Deus, Ele é juiz e Ele é o nosso defensor. Deus não irá ficar calado diante de injustiça, diante de perseguição, diante de maldade contra o seu povo. Então Esther diz, orem e jejuem por mim, não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. Vamos jejuar como vocês. Depois disso, direi ao rei, ainda que seja contra a lei, ela diz que eu vou até o rei, ainda que seja contra a lei, eu me aproximar, sem ele me chamar, eu irei até o rei. E depois disso, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Olha a ousadia, né? Esther teve que ser corajosa, teve que ser ousada. Muitas vezes, ao lidarmos com a maldade, com a perseguição, temos que ser ousados, temos que ser corajosos, temos que nos posicionar em oração, em jejum e buscar em Deus a solução. E Deus deu a estratégia para Esther.
né? Esther chegou até o rei, lá no capítulo 5, nós vemos que Esther chegou até o rei com um pedido, né? E 3 dias depois Esther vestiu os trajes dela, se arrumou para ir para a presença do rei, e ela foi no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. E o rei estava sentado no trono, em frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther no pátio, ele teve misericórdia dela. O rei podia ter mandado matar ela, mas ele teve misericórdia dela. E estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei diz para Esther, né? Perguntou que a rainha Esther, qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Então o rei recebeu, teve misericórdia e disse para ela fazer o pedido, que o pedido dela seria dado. Então a Esther pede ali para fazer um banquete e aquele pedido dela é atendido. Esther vai a Amã e diz, convida a Amã para o banquete. Então convidou a Amã para o banquete, a Amã se sentiu orgulhoso, né? Eu fui o único dos oficiais, o único do palácio convidado para jantar, para um banquete com o rei e com a rainha Esther. Então ali, esse plano que Deus colocou na cabeça, na mente de Esther, foi para inflamar o coração de Amã, para que Amã se sentisse orgulhoso, para que Amã se sentisse seguro para atacar o povo de Deus. E Amã faz os seus pedidos ao rei. E aquilo, eles marcaram um dia para fazer esse massacre. Então o plano de Esther foi colocado em prática. Foi feito o primeiro banquete, Amã se sentiu seguro para botar os seus planos perversos em prática, né? Porque ele queria matar Mardoqueu. Amã se sentiu seguro, se sentiu orgulhoso, foi para casa, se exaltou, se vangloriou de ter estado com o rei, de ter estado com a rainha. E nessa conversa com a esposa ele coloca que está perturbado com Mardoqueu, porque Mardoqueu não sai da porta, Mardoqueu não se prostra, Mardoqueu não se entrega para Amã, porque sabe que ele é perverso. E Amã só se curva diante de Deus. Então o povo diferente que ele queria matar era o povo de Deus. E para terminar essa história, Amã quer matar Mardoqueu e coloca em prática o seu plano perverso. A esposa diz, por que não prepara uma forca de 20 metros para matar ele? Pede ao rei. Na mesma noite, no dia seguinte, que era o segundo banquete, ele ia pedir a morte de Mardoqueu. E Esther se adianta, né? Esther se adianta. E no segundo banquete ela declara para o rei Xerxes. Quem é aquele homem? Ela diz, ele é perseguidor dos judeus, eu sou judia. Ela declara que é judia, declara que aquele povo é o povo dela. E ela pede para que Mardoqueu morra naquela forca. Então, meus amados, a maldade, a arrogância levam à destruição, né? Esther é uma mulher, segundo o coração de Deus também, uma mulher que foi levantada com um propósito, colocada na posição de rainha, para ajudar o povo de Deus. Então, eu quero dizer que Deus está levantando neste tempo mulheres corajosas, mulheres audaciosas, mulheres que vão agir com coragem e audaciosamente. E Deus vai dar graça para que ela possa, para que vocês, mulher, possa agir em favor do povo de Deus, agir no poder de Deus, agir na oração, no jejum, porque foi Deus que deu as estratégias para ela. Foi Deus que deu, porque Amã com o coração inflamado, orgulhoso, aí ele se sentiu seguro para fazer mais, para fazer a maldade. É assim que o mal age, né? Eles se sentem seguros para fazer as suas maldades. Mas Deus estava no controle, Deus estava cuidando do seu povo. Deus era juiz, Deus era defensor, ele continua sendo juiz, continua sendo defensor, ele continua vendo tudo, toda a injustiça, toda a corrupção, ele continua vendo toda a investida contra o seu povo. E Esther foi uma mulher usada por Deus, uma mulher com propósito. E ela confiou em Deus para cumprir o seu propósito. E por meio dela, né, Deus fez justiça. Né? Quem morreu naquela forca não foi Mardoqueu, mas sim foi Amã. E aquele plano, aquele decreto de morte para o povo de Deus foi cancelado, foi destruído. Então a minha oração hoje é para que Deus, né,
Nós vamos pedir a Deus, ó Deus, faça-nos como Esther. Faça-nos mulheres com propósito, mulheres ousadas, corajosas, que lutam pelo povo de Deus, que não são coniventes com injustiças, com corrupções, com perseguição no meio da igreja de Jesus Cristo. Que nós sejamos pastores, profetas, mulheres de Deus, que não se prostram diante de corrupção, diante de perseguição e diante de injustiças. Amém? Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, amados. Vamos orar. Ó Deus, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, te pedimos em nome de Jesus Cristo que guarde, Senhor, as mulheres de Deus, as mulheres com propósito, mulheres de fé, assim como Esther. E nós te pedimos, Pai, faça-nos como Esther. Faça de nós, Senhor, o que é da tua vontade. Cumpra em nós o teu propósito. Que nós sejamos mulheres corajosas, ousadas, usadas por ti, Pai, para mudar o rumo da história do povo de Deus. Levanta, Senhor, mulheres com propósito. Eu sei que a história de Esther mostra uma grande humildade. Ela era uma mulher humilde, mas uma mulher com discernimento, Senhor. Que nós sejamos assim, humildes e com discernimento, para que suavemente nós possamos mudar a realidade de alguns lugares, mudar a realidade do povo de Deus, confiando em Ti, Pai, colocando nas Tuas mãos as nossas lutas, as nossas batalhas, para que o propósito de Deus seja cumprido na nossa vida, seja cumprido por meio de nós. Ó Deus, faça-nos como Esther, faça através de nós, Pai, aquilo que o Senhor precisa fazer, para que a maldade, a corrupção, a perseguição, para que tudo aquilo que não provém de Deus, as obras das trevas sejam abertamente repreendidas no meio do teu povo. Que não haja, Pai, conivência, que não haja nenhuma injustiça, para que não haja perseguição, para que não haja opressão no meio do teu povo, Pai. Que nós não sejamos coniventes com a maldade, com a arrogância daqueles que estão sentados na cadeira do poder, que querem matar, roubar e destruir, fazer o serviço das trevas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que Deus dê a última palavra nessas guerras, nessas batalhas. Que nós sejamos mulheres posicionadas em nome de Jesus Cristo. E Deus dará a estratégia. Deus dará a última palavra. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Pai. Que nós possamos ser mulheres de propósito, mulheres de fé, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor já levantou Esther no nosso meio. Eu sei que no nosso meio tem mulheres ousadas, mulheres corajosas, que irão lutar pelo Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus derrame fé, foco, ousadia, que Deus derrame unção sobre estas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E amém. Amém, amados? Então, fica na paz do Senhor Jesus, né? Pelo menos durante um tempo, uma vez na semana, eu escolherei uma mulher da Bíblia para falar do propósito, né? Para falar o quanto Deus usou estas mulheres, que nós mulheres possamos nos inspirar, amém? E, né, termos o nosso lugar aí garantido por Deus, nós temos a proteção de Deus,
né? E tudo, gente, nós devemos colocar em oração. Nós vemos que Esther, ela foi uma mulher posicionada. Então nós também temos que ser posicionados. O povo de Deus tem que ser posicionado. Posicionado contra o pecado, contra as injustiças, contra todo tipo de opressão e perseguição no meio do povo de Deus. Esther foi esta mulher, uma mulher que mudou a história do povo de Deus, porque ela se posicionou. Foi forte, foi corajosa, foi humilde, usou o discernimento espiritual dela para lutar em favor do povo de Deus. Amém? E Deus sempre dá a última palavra, Deus vê todas as coisas e Ele não permitirá que o povo dele seja oprimido. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.